Olá, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira, e hoje vamos falar sobre o time do Atlético, lá do ano de 2001, equipe aí que conseguiu ser campeã do Campeonato Brasileiro. E cara, esse é um vídeo assim que eu nem fazia tanta questão de estar fazendo, sabe? Nem queria, mano. Mas aí eu vou lá, leio os comentários, os caras pedem bastante, então eu vou fazer, né? Em respeito aí aos inscritos, né? Porque por mim, tanto faz, assim, sabe? Brincadeiras à parte, irmão, quem me acompanha, principalmente no Instagram, sabe que eu torço pro Atlético, sou aqui de Curitiba, aliás, e clubismo à parte, cara, foi um time assim que encantou, né, o torcedor, deu muitas alegrias, obviamente, aí chegou no auge aí do futebol nacional, mas que para quem não torcia, para quem não tinha nada a ver com a história, era muito bacana, muito interessante de ver jogar também, porque proporcionava entretenimento, um jogo ofensivo, chances criadas, enfim, tinha de tudo nos jogos do Atlético aí neste ano de 2001. Uma equipe aí que protagonizou esses jogos épicos e consagrou Alex Mineiro também aí, grande artilheiro aí que passou por outros clubes também do futebol nacional. Então venha comigo, venha ver a escalação base do Furacão. O Flávio Pantera era o goleirão. O trio de zaga tinha Gustavo, Nem e Rogério Correia. O Alessandro era o ala direito. O Fabiano da canhota. O Cocito era o primeiro volante. Na frente dele tinha o Kleberson e o Adriano Gabiru criando as jogadas. E daí como dupla de ataque, Kleber Pereira e, claro, Alex Mineiro. O Geninho era o professor. O Souza e o Ilan também foram caras importantes. Agora vamos para a seção dos destaques desse time aí, as peças individuais que mais se destacaram. Se a gente for pensar em craque do time, normalmente vem logo na cabeça o camisa 10, né? E nesse caso aí foi o Kleberson, um cara que jogou muita bola aí, não só aqui no Atlético, como na carreira dele inteira, mas não tem como não botar o Alex Mineiro, porque o que esse cidadão foi decisivo, irmão, foi putaria. Porque, ó, ele botou o campeonato no bolso, mano. Ali a fase final dele foi um negócio absurdo. Um cara meter 8 gols em 4 jogos decisivos, assim. Pique Cristiano Ronaldo, mais ou menos, assim, nessa pegada. Cara que tinha velocidade, se livrava bem da marcação e, principalmente, mano, era uma calma, uma tranquilidade. Quando chegava na frente do goleiro, o cara não se apavorava de forma alguma e guardou vários gols aí pro Furacão que foram decisivos. Então, para mim, o craque aí desse Atlético foi, lógico, o Alex Mineiro. E na peça-chave do time eu vou botar o Kleberson. Kleberson, então, que se destacou muito, jogou muita bola, era um cara que tinha bom poder de marcação, mas que principalmente se destacava ali na criação de jogadas, tanto que ele entrou até na seleção do campeonato, rapaz. Fez um excelente campeonato brasileiro. Fez bastante gol, fez gol de bola parada, inclusive, batendo falta. Enfim, tanto que ele jogou tanta bola que ele foi até convocado lá para o Mundial de 2002, foi um jogador pentacampeão do mundo, né? Esteve lá, ali no elenco e ainda ganhou vaga no time e fez uma excelente final contra a Alemanha, inclusive, né? Sempre bom destacar isso. E outra coisa é que ele saiu para jogar em 2003 no Manchester United, foi aquela contratação badalada, chegou junto com um tal de Cristiano Ronaldo que ninguém conhecia e o final da história daí é de conhecimento geral, né? E ele jogou outra Copa também, rapaz, jogou 2010, essa aí é menos conhecida, mas foi um cara que teve uma carreira aí vitoriosa por onde passou o Kleberson e especificadamente no ano de 2001, comeu a bola aqui no Furacão. E o artilheiro, então, eu vou botar o Kleber Pereira, porque na época ele era só Kleber ainda, depois que ganhou o Pereira, e ele fez 39 gols neste ano de 2001, rapaz, foi o artilheiro do time, jogou muita bola. Tudo bem, tinha uns gols assim bem fáceis que ele não costumava fazer, que ele curtia era gol difícil, gol bonito, aí era mais a praia dele. Batendo pênalti também, era exímio batedor de pênaltis, uma outra qualidade aí do Kleber Pereira, que depois jogou no futebol mexicano, foi destaque lá, jogou em vários clubes e também no Santos. No Santos foi um cara que teve uma boa passagem lá também pela Baixada Santista e no Furacão neste ano aí foi uma das peças mais importantes, mais emblemáticas do título nacional do Atlético. O Atlético foi campeão paranaense de 2001 e venceu também o Campeonato Brasileiro deste ano. Bom, vamos começar falando então do Campeonato Estadual do Paranaense neste ano aí, que é um campeonato que, se a gente for pegar a última década principalmente, o Atlético é um time que não dá lá tanta importância, normalmente deixa ali em segundo plano e tem como objetivo testar jogadores, né? Serve como um laboratório ali
Então o cara que se destaca normalmente em equipes sub-23 ou aspirantes, que é também chamado, o cara pode ir pro time de cima, enfim, dependendo ali do desempenho dele, é emprestado e assim por diante. E nessa primeira fase do Campeonato Paranaense de 2001, tinha 10 clubes, né? Então eles jogavam ali em turno e retorno, logo dá 18 partidas para cada um, e o Atlético acabou sendo campeão aí dessa primeira fase, ficou em primeiro lugar, com 45 pontos conquistados, 12 a mais que o vice na oportunidade ali, que foi o Coritiba. E na semifinal, o Atlético teve pela frente a equipe do Malutron, que depois virou J. Malucelli, que daí virou Corinthians Paranaense, teve aquela parceria ali com o Corinthians de São Paulo, e cara, virou meio que um clube empresa ali, já no início ali dos anos 2000, mas é um time que, até onde eu sei, nem existe mais, né, cara, já não figura mais aí no futebol nem paranaense, muito menos brasileiro. Certo é que o Atlético empatou a primeira partida em 1-1 e depois venceu eles aí por 4-3, se credenciando então já para a grande final do campeonato estadual. E na final o Atlético teve pela frente a equipe do Paraná. No primeiro jogo, que foi disputado lá no estádio do Couto Pereira, terminou empatado, com um placar de 1-1. A volta era mando do Paraná, a volta foi na Baixada, que terminou também 1-1. Isso forçou uma terceira partida, e por ter feito uma melhor campanha ali na primeira fase, né, o Atlético foi o campeão, ele tinha vantagem de decidir em casa, então, ou seja, o terceiro jogo também foi na Arena, e terminou empatado também. Dessa vez aí, acabou 2-2 o placar. Foram gols de Adriano e Donizete Amorim para o Atlético, que por ter a melhor campanha, mesmo tendo empatado as 3 partidas, acabou então sagrando-se campeão do Campeonato Paranaense daquele ano, uma outra época, né, em que o clube, a diretoria, os jogadores, a torcida dava uma outra importância, né, tinha outra relevância, ou seja, foi muito comemorado pelo torcedor, uma linda festa ali na Baixada. É bicampeão paranaense. Parabéns. E na ocasião já era o bicampeonato, porque o Atlético já tinha vencido em 2000, e esse foi o 19º título na época que o time ganhou aí de campeonato estadual. Bom, vamos de Campeonato Brasileiro, afinal de contas é para isso que estamos aqui, não é mesmo? Só que para falar deste Brasileirão de 2001, a gente precisa voltar um pouquinho só no tempo. Vamos lá para o ano de 1995, porque em 95 o Atlético venceu a Série B do Campeonato Brasileiro, foi campeão e, obviamente, retornou à elite do futebol nacional. Porém, um outro grande marco marcou a história do clube, que foi, lógico, o seu Mário Celso Petralha a assumir a presidência do time. Já assumiu prometendo ali transformações, um time competitivo aí para o ano de 1996, porque, lógico, a torcida estava muito insatisfeita com o clube jogar a Série B, né? E, além disso, no ano de 1999, o antigo Joaquim Américo deu lugar a moderníssima Arena da Baixada, estádio mais moderno do Brasil e da América Latina. Então, no ano de 2014, você deve se lembrar, tivemos a Copa aqui no Brasil, veio esse conceito de arena em massa, né? Praticamente todos os estádios do Mundial foram arenas e tal, só que lá em 99 o Cidadão já tinha projetado isso. Cara, foi uma obra aí que custou 35 milhões de doletas. E já dentro do Brasileirão, o Atlético estreou muito bem, fez uma ótima primeira partida contra o Grêmio, jogando aqui na Arena, venceu por 2-0, um Grêmio que era treinado pelo Tite, campeão da Copa do Brasil, e os gols foram marcados pelo Kleberson e pelo Kleber Pereira também, foram os autores aí dos tentos rubro-negros nessa partida. E o começo de campeonato do Atlético foi bem empolgante até. Só que na 7ª rodada a maionese começou a desandar, porque o time tomou 4-0 do Vasco da Gama lá em São Januário, teve 2 jogadores expulsos e tal, foi um jogo assim totalmente horroroso, um jogo esquecível dentro da história. E na 8ª rodada, a rodada seguinte, né, o time tinha como obrigação vencer o Santos jogando em casa, mas não conseguiu, apenas empatou com a equipe paulista aí. E o Mário Sérgio, que era o treinador do time, já estava bem insatisfeito, estava bem pistola com as saídas noturnas da rapaziada aí na noite curitibana, então ele pediu o boné, pediu para sair. Os caras até convenceram ele, falaram, professor, fica mais aí, vamos tentar reverter a situação. Ele ficou mais 2 jogos, perdeu os 2 e acabou então aí saindo do clube. E depois de sair do Atlético, ele soltou essa, cara. Ele falou que
ou o Atlético acaba com a noite, ou a noite acaba com o Atlético. Olha só que declaração maravilhosa. E aí essas derrotas aí que eu citei foram para Palmeiras e Fluminense. Essa do Fluminense foi em casa, aliás, na Baixada. O único jogo que o Atlético perdeu em casa no campeonato foi esse, e foi muito necessário, diga-se de passagem. Porque aí o Geninho assumiu o comando do time. Ele manteve o esquema tático, não quis inventar moda, continuou jogando do jeito que estava jogando, mas o espírito era outro. O estado anímico ali dos jogadores, a vontade, a raça, a dedicação, era uma coisa completamente diferente do que estava sendo visto até então. Ele cobrava isso e muita ofensividade. Ele falava em entrevistas que o único jeito que o Atlético sabia jogar era para frente, era indo para o ataque. Tanto que o time ficou 12 jogos invicto e fez uma belíssima campanha na primeira fase. Terminou com 51 pontos e 58 gols marcados, teve o melhor ataque da competição e sofreu só 40. O Atlético ele foi o vice-campeão dessa primeira fase, então ficou só atrás do São Caetano, e para a fase final, para a fase de mata-mata, teria a vantagem de decidir todas em casa, então, né? A menos que enfrentasse o São Caetano, porque como o São Caetano fez uma campanha melhor, lógico que o São Caetano teria este privilégio. Então a gente chega no mata-mata já do Campeonato Brasileiro, né? E o Geninho determinou que a rapaziada ficasse confinada ali no CT do Caju, para que não corresse o risco de dar nenhuma cagada, porque ele sabia ali do temperamento dos caras. E deu muito certo, contrataram até uma psicóloga ali para acompanhar a rapaziada, a Suzy Fleury, grande Suzy Fleury aí, acabou sendo a responsável aí por não deixar ninguém dodói das ideias aí para jogar bola. Nas quartas de final, então, o Atlético teve pela frente o São Paulo que terminou em 7º lugar. Era aquele esquema, primeiro e 8º, segundo e 7º, terceiro e 6º, 4º e 5º, né? E o São Paulo ficou em 7º lugar. O São Paulo tinha um belo time, rapaz. Tinha Rogério Ceni, Belletti, Júlio Batista, Kaká, França. E o jogo foi aqui na Arena da Baixada, com vitória, obviamente, do Rubro Negro, pelo placar de 2-1. O Kleber Pereira e o Alex Mineiro marcaram os tentos do Furacão. E esse jogo aí também foi muito marcante, porque foi aquele que o Kaká saiu chorando, né? O pessoal deve lembrar por causa disso também. Foi uma entrada do Cocito nele ali, ele acabou então tendo que ser substituído. Aí um jovem, menino de tudo, Ricardo Zexon, aí o Kaká. Bom, na semifinal veio talvez aí o grande jogo desse campeonato, que foi entre Atlético e Fluminense, de novo lá na Arena da Baixada. Se deve lembrar que eu falei, foi a única derrota do Furacão. Um Fluminense que tinha um bom time também, contava com ninguém menos que Fernando Diniz jogando bola e Roger Flores também, rapaz. E foi um jogo assim eletrizante, mano. Pra quem gosta de futebol assim, é um prato cheio de assistir, porque teve virada, alternativas, imprevisibilidade, extremamente aberto, chances para os dois lados. E o Magno Alves foi o responsável por abrir a contagem, fez 1-0 para o Flu. O Alex Mineiro empatou e virou o jogo. Depois, o Magno Alves empatou de novo a partida ainda, pegou um rebote ali, chutou de fora da área e fez o gol do empate. E aí, aos 88 minutos de partida, entrou em cena ele de novo. O Alex Mineiro recebeu uma bola ali na entrada da área, ele trouxe para a canhota e fuzilou o goleirão. 3-2 Atlético e vaga para a grande final do Brasileirão. Hoje caímos diante de uma equipe de muito bom padrão e qualificada para ser campeão. Não esperava ser tão sofrido assim, não esperava chegar numa final. O importante é que foi o resultado. Sofrido ou não, tá aí o resultado. Vamos de finalzinho então de Campeonato Brasileiro, que diferentemente das quartas e das semis, o jogo seria disputado em ida e em volta, né? Então, o primeiro jogo foi na Arena e o segundo jogo lá em São Caetano, no Anacleto Capanella, porque o São Caetano, né, era o único time aí que tinha essa vantagem de jogar todas em casa aí até a final. E o Atlético encarou uma equipe muito forte, mano. Um time que já vinha de um vice-campeonato lá em 2000, que foi contra o Vasco da Gama, lá o João Avelange, um time que tinha o Romário e tal, que em 2002, né, um ano depois, foi vice-campeão da Libertadores. Então era um São Caetano, um timaço de futebol, rapaz. E uma coisa interessante aí, que chega a ser quase que inacreditável, que eu li e ouvi aí comentários, é que foi uma final surpreendente. Mas surpreendente como? Você pega o campeão e o vice. Se fosse pontos corridos, ia ser assim, ia ser o campeão e o vice, e os dois conseguem chegar na final. Tem algo mais justo que isso, mesmo se tratando de mata-mata? Não tem, mano, não tem. Os dois melhores times do campeonato
que dentro das suas propostas ali eram os mais eficientes, então uma final justíssima, essa aí entre Atlético e São Caetano, que teve nada de zebra. E o primeiro jogo aqui na Arena também foi um espetáculo à parte, mano, porque o Ilan tava jogando no lugar do Kleber Pereira, logo com 4 minutos de jogo já abriu a contagem pro Furacão, fez aí 1-0, e daí o São Caetano, rapaz, virou a partida, pra você ter noção. Os caras fizeram 2 gols ali, oriundos de bola parada, e conseguiram aí estar na frente do placar. Só que daí pra frente, meu irmão, só deu Alex Mineiro. Foi o grande nome aí da decisão do campeonato. O cara meteu um hat-trick, rapaz. Então tava 1-2 pro São Caetano, ele foi lá e fez 4-2 pro Furacão. No finalzinho ainda teve direito ali um pênalti sofrido pelo Adriano Gabiru, que o torcedor do Inter deve se recordar aí com muitas alegrias dele. Sofreu um penal ali que ele bateu com extrema tranquilidade para fazer o gol do 4-2. Ou seja, era uma vantagem grande, uma vantagem de 2 gols para ir jogar lá em São Caetano na volta. Só que o discurso era aquele, né? Não tem nada decidido ainda, vamos jogar contra um time muito forte e tal, lá na casa deles, com a torcida deles apoiando. Nós temos uma vantagem muito pequena em relação a uma equipe da qualidade do São Caetano, que joga em casa com a sua torcida. Mas o Atlético, aos pouquinhos ali, foi minando essa confiança, essa empolgação do torcedor do Azulão, que compareceu, fez uma linda festa também, diga-se de passagem. Só que o Atlético aí acabou fazendo um golzinho ainda, que foi fundamental para abrir mais vantagem e para garantir esse título brasileiro. Uma bola batida ali pela canhota, que o Silvio Luiz, grande goleiro Silvio Luiz, soltou no pé do Alex Mineiro. Aí não tem, né, rapaz? Aí era caixa, ele guardou mais esse gol. Então Atlético 5-2 no placar agregado e título brasileiro para conta do Furacão. E a festa, obviamente, como não poderia deixar de ser, já começou lá em São Caetano, para quem viajou para lá, para os jogadores, mas terminou aqui em Curitiba. Então tivemos aí quilômetros de ruas lotadas aí para essa comemoração, trio elétrico e toda essa parafernália aí, porque realmente era merecido, né, rapaz? Então os jogadores aí comemorando com o torcedor, coisa mais linda, título brasileiro do Furacão. Tá na hora já de vir outro, né? Tá na hora aí do bicampeonato, né, rapaz? Então esse foi aí o grande time do Atlético de 2001. Então, brother, como eu já havia dito, né, uma equipe super ofensiva que, apesar do 3-5-2, você pode olhar assim de relance e falar, nossa, 3-5-2, certeza que era um time que jogava fechadinho, só contra-atacava. Não, senhor, era uma equipe que sabia propor jogo, mas também, quando era preciso, sabia contra-atacar muito bem os adversários. Era uma equipe que ganhava, mas que, acima de tudo, entretia, né? Porque, cara, um show à parte, um espetáculo assistir o jogo do Atlético aí, nesse ano de 2001. Eu, infelizmente, tinha apenas 3 anos nessa época aí, então eu não fui contemplado com esta alegria, com esta felicidade aí de lembrar disso, né? Mas pesquisando sobre e tal, eu chego a esta conclusão. E outra coisa foi a força da arena, a força do torcedor. Mostrava aqui um torcedor que virava jogo, um time que era muito empurrado ali pela torcida, que sempre ficou muito pertinho do campo ali, fazia uma pressão absurda, um barulho ensurdecedor aí, que com certeza foi decisivo também para o Atlético aí acabar sendo campeão brasileiro. E tirando isso, lógico, também um time muito bem armado, muito bem formado ali pelo Geninho, uma defesa forte, 3 zagueiros ali que eram muito regulares, muita solidez, bom goleiro, Cocito ali como carregador de piano, digamos assim, no meio campo, dando liberdade para Kleberson e Adriano Gabiru criar jogadas, e 2 matadores no comando de ataque. Então este foi o grande Furacão das Américas de 2001. Então, para finalizar, meu parceiro, se você curtiu esse vídeo, eu peço que você dê o likezinho nele lá e compartilhe ele com os seus amigos aí, com geral, que não vai custar nada, né? Vai custar um total de R$0 para sua conta bancária. E é isso, semana que vem vamos estar aqui de novo com um vídeo inédito. Então, muito obrigado pelo acesso, até a próxima e falou! Acabou!